Graça e paz, irmãos. Eu espero que você tenha tido uma ótima semana em Cristo Jesus, que as coisas estejam tudo bem do seu lado e que você continue realmente na fé em Cristo, porque Ele é a nossa única esperança e nós não podemos nos esmorecer, não podemos vacilar, não podemos desistir diante das circunstâncias que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Os dias são difíceis, as coisas não são fáceis. Para uns, talvez não esteja um problema tão grande, mas para outros a situação está complicada. Mas nós temos que lembrar que nós estamos neste mundo porque Deus ainda está permitindo que nós vivamos e experimentamos todas as situações que na verdade são consequências do pecado do homem, a humanidade encontra-se desviada, em sua maioria, da vontade de Deus, e como consequência do pecado, desse desvio, dessa rejeição de Deus, estão colhendo os frutos daquilo que plantam. E nós, infelizmente, estamos no meio deles, como o joio no meio do trigo, Então, nós temos que vencer, sabendo que nós também estamos sujeitos às mesmas provações, às mesmas tentações, e não somos diferentes deles, senão pela questão da aceitação de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nos tornamos novas criaturas, e em razão disso, é que nós podemos dizer que hoje somos diferentes, porque a luz de Cristo nos iluminou e nos permitiu ver aquilo que humanamente não se pode ver, porque tem coisas que só podem ser vistas pelos olhos do Espírito Santo de Deus, com o discernimento do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, e eu gostaria de compartilhar com você uma parte da história bíblica e que fala exatamente da história de Israel. E essa história de Israel, ela nos revela, basicamente, eu gostaria de falar de 4 atributos de Deus, das ações de Deus, o que Deus fez durante a história do povo de Israel. Eu estou lendo aqui porque eu escrevi para não esquecer. Edmund Burke escreveu o seguinte: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E muitas vezes, a repetição da história pode trazer consequências lastimáveis, consequências sérias, consequências que não gostaríamos que se repetisse, Mas quando nós deixamos de conhecer a nossa história, ou quando nós a ignoramos, então estamos sujeitos a repetir os mesmos atos errados daqueles que lá atrás cometeram, e cair no mesmo erro e com consequências iguais ou piores. Por isso que eu gostaria de falar sobre a história de Israel. E para nós entendermos um pouco melhor esses atributos de Deus na história de Israel, nós precisamos ter uma visão panorâmica e resumida, porque não dá para falar toda a história de Israel aqui, porque é muito grande, muito extensa. Mas na Bíblia nós temos basicamente 12 livros que falam sobre a história de Israel, E essa história de Israel, ela começa com o livro de Josué, e vai terminar com o livro de Esther, isso cronologicamente. Por que cronologicamente? Porque na nossa Bíblia, que nós utilizamos comumente, os livros não estão em ordem cronológica, ou seja, na ordem da data do tempo correto. Elas estão em outra ordem. Fizeram isso talvez para facilitar a nossa leitura, mas na verdade, às vezes isso traz até um problema, porque a ordem cronológica seria o ideal. Eu tenho uma Bíblia judaica, e a Bíblia judaica realmente trazem os livros na ordem cronológica. Então, a história de Israel, ela começa com o livro de Josué e vai terminar com o livro de Esther. E ela compreende um período de mais ou menos 1000 anos aí.
né? 1000 anos. E esse período ele vai desde a entrada do povo, quando eles saem do Egito, na conquista de Canaã, né? Com a queda de Jericó, e vai terminar a história de Israel, né? Esse período, com o retorno do cativeiro babilônico. Então, um período aí de 1000 anos. E isso, para resumir, né, é complicado. Mas eu fiz aqui um pequeno esboço que eu quero resumir a história. Então, basicamente, são alguns períodos assim. O primeiro período é o período da conquista, né? Como eu disse, esse período começa com a entrada do povo na Terra Prometida. Se lembrem que o povo estava no Egito por mais de 500 anos como escravos. Deus levanta Moisés como líder, né? E Moisés é usado por Deus para tirar aquele povo do Egito, e o povo então vai para a Terra Prometida. E nós sabemos que Moisés não entra na Terra Prometida, por causa da sua petulância, por causa da sua desobediência em umas situações que aconteceram. Deus não permitiu que ele entrasse na terra. A Bíblia diz que Deus o levou ao monte e ele pôde ver a terra prometida, mas não pôde entrar nela. Então, quem entra nessa terra, basicamente, daquele povo que saiu, daquela geração que saiu lá do Egito, é Josué e Caleb, porque todos os outros adultos morreram, e o que entram são seus filhos, os seus descendentes. Lembrando que durante mais de 40 anos o povo esteve vagando pelos desertos, né, até que se entrasse na Terra Prometida. E nesses 40 anos, toda aquela geração que havia saído, com exceção de Moisés, Caleb e Josué, pereceram no deserto. Muito bem. Então, começa assim. Depois da conquista da terra de Canaã, nós começamos um período chamado o período dos juízes, em que durante 300 anos Deus levantou juízes para julgar o povo, né, e livrar o povo muitas vezes das investidas daqueles povos que viviam naquelas terras e que afligiam o povo de Israel. Então é um período chamado o período dos juízes, né? Ou então também muito conhecido como período teocrático, em que Deus governava a terra através de homens. Deus suscitava juízes, homens que muitas vezes ocupavam função tanto religiosa, de sacerdote, como de juiz, para julgar, para decidir e até para agir em nome de Deus. Um desses juízes muito famosos foi Sansão, né? Sansão é um desses juízes famosos que Deus permitiu que ele tivesse uma força sobrenatural, porque ele tinha o Espírito de Deus. E quando, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais críticos, Deus usou a vida de Sansão para fazer justiça e juízo contra aquele povo, derrubando lá as colunas do templo e matando lá no templo pagão centenas de pessoas. Muito bem. Outro exemplo de juízes também muito conhecido foi Hércules, né? Hércules foi um grande juiz. É claro que não, né, irmão? Eu só estou falando isso para ver se você está prestando atenção. Hércules nunca foi juiz. Hércules não pertence à história bíblica. Hércules é um personagem da literatura, né, grega. Então não tem nada a ver com Bíblia, né? Mas preste atenção, porque muitas vezes as pessoas falam coisas e como nós muitas vezes não conhecemos a palavra, acabamos incorrendo nesse erro. Muito bem. O terceiro período é o período chamado Reino Unido, onde é instituída a monarquia. Nós sabemos que não existia, no período do juiz, não existia reis na terra de Israel. E, aliás, a vontade de Deus nunca foi que houvesse um rei. Deus sempre se opôs. Mas o povo insistiu tanto que Deus acabou cedendo e permitindo que eles tivessem um rei, porque as nações em volta tinham reis, e eles também queriam ser iguais, ter um rei. E Deus então permitiu
que o povo de Israel tivesse um rei. E assim, Saul foi ungido rei. Depois de Saul nós temos o rei Davi. E depois do rei Davi nós temos o rei Salomão. Esse período é conhecido por período do Reino Unido, porque foi um período em que que todo o povo de Israel, as 12 tribos estavam unidas, né? Com esses 3 reis, né? No período que esses 3 reis governaram. Então, Saul, Davi e Salomão foram os reis desse período chamado Reino Unido. Mas nós temos que lembrar, irmãos, que a Bíblia também, ela mostra, ela tem muitas passagens mostrando Deus falando o seguinte: olha, as regras são essas. Essa é a regra. Se você jogar de acordo com as regras, você terá um resultado. Se você jogar em desacordo com as regras, você também terá outro resultado. Deus nunca muda as regras no meio do jogo. Deus, ao contrário, Deus sempre estabelece as regras primeiro, para depois permitir que nós tomemos as nossas decisões. E lembre-se, Salomão foi um rei sábio. A Bíblia diz que um dos homens mais sábios que já existiu na história ou no mundo. Salomão escreveu o livro de Provérbios, né, vários provérbios, o livro de Eclesiastes, mas Salomão, no final do seu reinado, no final da sua vida, ele se contaminou com a idolatria, ele trouxe essa idolatria para dentro de Israel, e a idolatria sempre foi condenada por Deus, sempre foi, se você ler o Decálogo, os 10 mandamentos, você vai ver que Deus já, desde o início, não terás outro Deus diante de mim, porque Deus não suporta, Deus não aceita a idolatria, porque quando nós adoramos qualquer coisa que não seja o Deus, o Criador, quando nós estamos, na verdade, substituindo essas coisas pelo próprio Deus. E isso se chama rejeição. E Deus não suporta isso. Então, nesse período do Reino Unido, no final, Salomão introduz em Israel a idolatria. E com a morte de Salomão, o seu filho, né, herda o trono, e ele toma decisões precipitadas, porque ele procura conselho dos velhos, os velhos lhe dão conselho, e ele vai procurar conselho dos novos, os novos também lhe dão conselhos, e ele acaba ouvindo os conselhos dos jovens, que são inexperientes, que não têm maturidade, e com isso o reino é dividido. E aí então nós passamos para o quarto período, né, da história de Israel, chamado Reino Dividido. Por que Reino Dividido? Porque houve uma divisão. Reino do Norte, Israel; Reino do Sul, Judá. Então o povo se dividiu, né? Muito bem. A idolatria persistiu. E o que aconteceu com isso? Israel cometeu tantos pecados de idolatria que Deus permitiu que eles fossem levados para o cativeiro pela Síria. E assim eles foram levados, e aí nós começamos o outro período, mais ou menos de 100 anos, em que Judá reina solitariamente, né? O reino de Israel acabou, foram levados todos em cativeiro para a Síria, e aí ficou apenas o reino do sul, Judá. E Judá reina num período de 100 anos. E após esse período de 100 anos, nós temos então a queda de Judá, decorrente também da idolatria. E Judá é levado então para onde? Para o cativeiro da Babilônia. E lá eles permanecem por 70 anos em cativeiro. Muito bem. 70 anos. E após esses 70 anos, então nós temos o último período da história, que é chamado período do retorno do cativeiro, em que mais ou menos 50 mil judeus retornam a Israel, a sua terra, a sua pátria, e eles reconstroem o templo e o muro que haviam sido destruídos. Muito bem. Tendo
feito um resumo rapidamente dessa história de Israel, o que eu aprendo aqui? O que nós podemos tirar aqui? Eu tiro aqui 4, basicamente. Tem muito mais coisas para se tirar, mas basicamente eu vejo aqui 4 atributos de Deus. E quais são eles? Primeiro, Deus é amoroso. Nosso Deus, nós sempre lembramos, Deus é amor, né? Nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que ama o seu povo. É um Deus que sempre buscou o seu povo. É um Deus que nunca desistiu do seu povo. É um Deus que sempre amou esse povo. E veja, quando Deus estabeleceu as regras desse jogo, ele foi muito claro. Vamos ler, eu convido você agora a ler comigo, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 e 18, que diz assim: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno, hoje, que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio, hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Ora, veja, irmãos, como que Deus ele é amoroso. Deus estabeleceu as regras. Deus avisou o povo que eles deveriam obedecer. Deus disse, olha, vocês estão entrando numa nova terra, né? Vocês vão habitar a terra que mana leite, né? Vocês herdarão a terra agora, ou possuirão a terra que eu havia prometido a Abraão há séculos atrás. Mas Deus estabeleceu as regras, e as regras de Deus são muito claras. Ele diz: hoje eu te ordeno que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e se multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Deus havia dito, olha, faça isso e você se multiplicará, você prosperará, você irá bem em todas as coisas. Mas Deus também disse, porém, se vocês não obedecerem, mas se inclinarem a outros deuses, e é interessante que, né, Deus usa Moisés já no princípio para falar isso, olha, não se contamine com outros deuses, não se contamine com outros deuses. E essa sempre foi, esse foi sempre o problema do povo de Israel, a idolatria. O grande problema de Israel, na sua história, o maior problema é isso, a sua idolatria. Irmãos, idolatria é tudo aquilo que nós utilizamos para substituir Deus na nossa vida. Quando você prefere fazer uma simpatia do que orar, você está substituindo Deus por uma crença, por uma simpatia que você não sabe se vai dar certo, por uma crença popular. Quando você substitui Deus por um despacho, você também está o rejeitando. Quando você substitui Deus pela conquista de bens, você também o está rejeitando. Ou seja, tudo aquilo que se contrapõe entre nós e Deus, tudo aquilo que nós utilizamos ou colocamos como objeto de adoração, que tem a primazia no lugar de Deus, se constitui um ídolo. E não precisamos ir muito longe. Às vezes, o ídolo pode ser o seu carro, o ídolo pode ser a sua casa,
O ídolo pode ser aquela cantora, aquele cantor. O ídolo pode ser tantas coisas. O ídolo às vezes pode ser até um patuá. Não, esse patuá eu não tiro, porque o dia que eu tirar eu perco a minha proteção. Ora, patuá não traz proteção para ninguém. Isso é conversa fiada. Isso é conversa de tolo. O que é mais poderoso, o patuá ou Deus, o Criador de todas as coisas? É uma coisa tão simples, mas nós somos enganados pela nossa ganância, pelos nossos pecados, pela nossa insensatez, pela nossa ignorância, pela nossa simplicidade, até mesmo pelas nossas limitações. Por isso, irmãos, não tenha nada na sua vida que substitua Deus, que se coloque no lugar de Deus. Riquezas não te levam para lugar nenhum, e para onde você vai depois da morte, para o túmulo, seu corpo, você não vai levar nenhuma delas. Jesus foi muito claro nisso, né? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Que o seu tesouro, que o nosso tesouro e que o meu tesouro seja sempre Jesus, seja sempre Deus. Que Deus esteja em primeiro lugar na minha vida e na sua. Porque com Ele nós podemos todas as coisas. Então, esse atributo eu percebo aqui. Deus, Ele é tão amoroso que Ele estabeleceu as regras. E é interessante, se você jogar com o mundo, você vai perder. Sabe por quê? Porque o mundo muda as regras no meio do jogo. O mundo muda as regras no meio do caminho. E você é sempre enganado, ludibriado, e você é sempre fracassado. E você está sujeito a perder. Por isso que Deus demonstra o seu amor de uma forma tão clara, tão perfeita, tão lúcida. Porque, olha, Ele estabelece as regras. Se você me obedecer, se você não se contaminar com os outros ídolos, se você fizer o que eu estou te mandando, você colherá o fruto dessa sua obediência, que é a prosperidade. Você frutificará, prosperará, aumentará, e você terá tudo aquilo que você necessita para viver. É o amor de Deus, é um atributo. Muito bem, o segundo atributo que eu tiro aqui na história de Israel é a sua misericórdia. Porque ao longo de 1000 anos, mais ou menos, de história, Deus sempre veio falando, sempre avisando, sempre advertindo, né? E Deus sempre tendo misericórdia, porque Deus sempre deixava as coisas correrem para ver se ia resolver o problema, que eles, esperando que eles tomassem decisões acertadas, que eles mudassem o seu modo de vida, que eles mudassem o caminho que estavam seguindo. Mas persistiam. E aí, nesse contexto, nós vimos como Deus era misericordioso. Olha, Moisés diz assim, lá em Êxodo 34:6. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Jonas também disse assim, em Jonas 4, versículo 2, nós lemos assim: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E o profeta do Naum finaliza, em Naum capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor é tardio em irar-se, o Senhor é misericordioso. A história de Israel, a história do povo de Deus, revela a sua misericórdia. Deus, em diversas situações, poupou o povo, poupou reis, poupou rainhas, Deus poupou príncipes, Deus poupou vidas de pessoas que alcançaram a sua misericórdia.
que experimentaram a sua misericórdia. E então a misericórdia de Deus poupou esse povo por um bom tempo. E isso, irmãos, é maravilhoso. Porque a verdade é que nós também vivemos sob a misericórdia de Deus. Porque eu aqui há algum tempo estava pensando, se eu fosse Deus, aí eu ia matar isso, eu ia destruir isso, eu ia acabar com aquilo, eu ia fazer tanta... acho que eu ia matar todo mundo. Porque tem tanta gente que não presta, né? Mas ainda bem que eu não sou Deus. Porque Deus não pensa como eu, Deus não é limitado como eu. Então nós temos que aprender o seguinte, quando nós estamos passando por dificuldades, provações, nós temos que lembrar que, mesmo nessas provações, nessas dificuldades, nós estamos contando com a misericórdia de Deus. Deus é tão misericordioso que Ele não faz como eu quero, destruir aquele que vive no mal ou está no mal. Pelo contrário, a sua misericórdia é tão reveladora, é tão evidente, que Ele está permitindo e concedendo mais tempo para que esses também se convertam. Esses também tenham um encontro real com o Senhor. Esses também experimentem da graça de Deus e tenham suas vidas transformadas. Nós queremos justiça imediata. E esse é o grande erro nosso, porque não é assim que funciona. Às vezes, pelas circunstâncias dos fatos, das coisas que acontecem, pode ser que a justiça venha imediata. Pode ser até que nós façamos uma justiça imediata. Mas a justiça de Deus não funciona como a justiça do homem. A justiça de Deus é longânima, é misericordiosa. Deus sempre age com misericórdia. Eu lembro que quando o profeta disse a Davi, o que você prefere, ser julgado pelos homens ou por Deus? E Davi sabiamente disse, prefiro ser julgado por Deus, porque os homens não perdoam, os homens são terríveis, e nós somos assim mesmo, irmãos. Muitas vezes nós queremos que tudo se acabe, nós queremos dar um fim naquilo e terminar tudo de uma vez, mas não é assim que funciona com Deus. O atributo de Deus, sua misericórdia, é revelado aqui. Deus é tão misericordioso que ao longo de tanto tempo avisou, suscitou homens, profetas, homens que se dedicaram a vida integralmente ao reino de Deus, a falar a palavra de Deus, a pronunciar como arautos de Deus. E o povo persistiu, continuou na sua idolatria. Até que, depois de transcorrido tantos anos, são levados em cativeiros, são praticamente exterminados e destruídos, e poucos retornam para a sua terra. Essa é a misericórdia de Deus. Deus não é como nós. Deus permite, Deus sempre dá um tempo. Muito bem. O terceiro atributo de Deus que eu gostaria de repartir é o seguinte: Deus é justo. Quando ocorreu a queda de Jerusalém e Judá, houve a destruição dos muros e do templo. E Deus permitiu que após o retorno do povo, os muros fossem reconstruídos e o templo também. É lógico que o segundo templo nunca foi igual ao primeiro construído por Salomão. Nunca foi igual. Foi um templo muito inferior. Não havia a riqueza que havia no primeiro templo. Mas a justiça de Deus é tão maravilhosa, é tão evidente na história, que Ele permite que o povo retorne e reconstrua o templo que foi destruído. Em 2 Reis 25, de 8 a 12, nós lemos o seguinte: E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nabuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram
ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nabuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Muito bem. Veja, irmãos, o que a palavra diz. Quando Judá é levada em cativo para Babilônia, o templo foi destruído. E o templo era a casa do Senhor. Os muros das cidades que traziam proteção e segurança também foram derrubados. E como o texto que nós acabamos de ler, todas as casas de Jerusalém foram queimadas. E todo o povo que tinha uma profissão, os nobres, os estudados, foram levados como escravos para a Babilônia. Ficaram apenas as pessoas mais simples, aqueles que aravam a terra, aquelas pessoas mais humildes para habitar a terra e arar e cuidar da terra. Mas o povo estudado, que tinha alguma instrução, que tinha algum ofício, alguma profissão, foram levados em cativeiro. E isso, irmãos, significa que praticamente quase todos foram levados como escravos. Para uma terra desconhecida, para uma terra pagã, para uma terra totalmente idólatra, para uma terra onde não mais poderiam adentrar no templo e oferecer os seus sacrifícios, não mais poderiam se recorrer aos sacerdotes e fazerem oferta pelos seus pecados, foram escravizados, viraram escravos e lá centenas deles morreram e não voltaram mais. Deus é justo. Deus faz justiça, irmão, no tempo dele. A desobediência a Deus traz consequências sérias. E quando Deus nos julga, Ele nunca julga de uma forma humana, porque a justiça de Deus não falha. Deus é perfeito em todos os aspectos. Ele é perfeito no seu amor, Ele é perfeito na sua misericórdia, Ele é perfeito na sua justiça. A justiça de Deus, ela é perfeita. Não há como escapar dela, nem aqui e nem na eternidade. E nós temos que lembrar, irmãos, que nós vivemos uma época muito distante desses acontecimentos. Uma época que já transcorreram milhares de anos, mas a história está aqui. Por isso que nós temos que conhecer a história do povo de Israel, porque ela tem ligação conosco, porque nós somos o povo de Deus. Nós somos aqueles que foram chamados, escolhidos por Deus. Nós somos aqueles que foram separados para sermos sacerdócio santo de Deus. Nós somos a geração de pequenos cristos. E como tais, nós temos que viver à altura desse evangelho que nós tanto lemos e tanto divulgamos. Porque para a eternidade, onde nós vamos, haverá um julgamento. A Bíblia diz que haverá 2 julgamentos. Um julgamento que é chamado julgamento da condenação, em que aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que o rejeitaram, serão julgados. Serão julgados não para receber, não para poder entrar no céu ou não, mas serão julgados porque rejeitaram. E o julgamento será um julgamento de condenação. E o segundo julgamento é aquele dos crentes que se salvaram, daqueles que lavaram suas vestiduras no sangue de Jesus. Eles são julgados não para condenação, mas para galardão, né? Por aquilo que fizeram durante a sua vida nessa terra. O que eles fizeram pela igreja, o que eles fizeram pelo evangelho, o que eles fizeram por Cristo. Uns morreram queimados, outros morreram na forca, outros morreram à espada, outros morreram de cabeça para baixo, outros morreram decapitados, outros morreram trucidados, destroçados, né, nas arenas romanas. Muitos morreram por professarem sua fé crucificados, empalados, fuzilados. Nos dias de hoje, muitos morrem fuzilados porque professam a fé em Cristo.
Então, esses que salvaram as suas vidas em Cristo, pela sua graça, serão julgados para galardão. Então, eu gostaria de deixar que você olhe, pense na sua vida, pense onde você está nesse momento e dedique a sua vida à divulgação do Evangelho, da Palavra de Deus. Dedique a sua vida ao estudo da Palavra. Dedique sua vida à oração. A oração é fundamental para o cristão. O cristão que não ora, ele não tem poder nenhum. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, e até o que você tem vai ser tirado. Então a oração é a nossa arma. Então eu convido você a fazer um exame de consciência e voltar-se para esse Deus, servir a esse Deus, obedecer a esse Deus. E por fim, irmãos, eu quero terminar falando sobre o quarto atributo de Deus. Deus é fiel. É interessante que a história de Deus é tão reveladora que ela mostra o seguinte, que Deus havia previsto pelos profetas o tempo em que o povo ficaria em cativeiro, 70 anos. Deus usou profetas antes mesmo que essas coisas acontecessem para dizer, olha, vocês ficarão em cativos durante 70 anos. E Deus, inclusive, usa o profeta para trazer uma profecia 150 anos antes do acontecimento, para dizer quem seria esse rei que libertaria, depois de 70 anos, o povo de Israel. E eu gostaria de convidar você a ler essas duas passagens que se encontram em Isaías 44, 28, que diz assim: quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sede de casa, e ao templo, funda-te. E Isaías 45, 1 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E por fim, Isaías, como nós lemos, ele profetizou isso, que Deus libertaria o povo, após 70 anos. Que Deus usaria esse rei Ciro, exatamente foi o rei Ciro persa, Medo persa, que libertou o povo de Israel e permitiu que eles retornassem à terra de Jerusalém e reconstruísse os muros e o templo da cidade de Jerusalém. Olha, perceba como Deus é fiel. Deus havia prometido pelos profetas e Deus realizou a sua promessa. E eu termino então, irmãos, lendo novamente Deuteronômio 30, 15 e 20. Vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. É muito claro o texto, É muito claro. Que você possa meditar nessa palavra de Deus, que você possa extrair desses textos ou dessas lições algo de proveitoso para a sua vida, e que o Senhor realmente te abençoe de uma forma especial. É o que eu te desejo, irmão. Desejo a toda a comunidade evangélica, a todos os pastores,
as famílias pastorais, as famílias da igreja, desde o menor ao mais idoso, ao mais velho. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue fazendo milagres na sua vida e que você experimente cada dia mais dos atributos de Deus na sua vida, do poder de Deus na sua vida, e que o Senhor realmente seja aquele que está à frente das suas decisões, dos seus passos, de tudo aquilo que você fizer. Que o Senhor realmente seja o alvo das suas orações, o motivo da sua existência, a sua esperança. Porque, irmãos, se nós não nos agarrarmos à palavra escrita de Deus, o que ela nos ensina, se nós não nos agarrarmos à fé em Cristo Jesus, podemos dizer como Paulo, nós somos os mais miseráveis, as pessoas que mais infelizes desse mundo, porque Jesus de fato ressuscitou para nos garantir e nos dar vida e vida com abundância. Que o Senhor abençoe a sua vida, é o que eu desejo neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor.